Você já deve ter ouvido falar de um problema chamado aterosclerose. A aterosclerose é o problema que mais mata pessoas acima dos 50 anos, principalmente por derrame cerebral e infarto agudo do miocárdio. Ai, mas Jubilo, por que isso acontece? A aterosclerose, na verdade, ela é um acúmulo de gordura dentro dos vasos sanguíneos, principalmente de vasos sanguíneos chamados de arteríolas. Esse acúmulo de gordura, com o tempo, ele pode ir calcificando, e aí o tecido que está ao redor desse vaso sanguíneo começa a receber pouco oxigênio, e claro que aí ele começa a falhar. Pessoas que fumam, pessoas que são sedentárias, pessoas que são obesas têm um risco muito maior de terem problemas devido à aterosclerose. Por isso, uma vida saudável, uma alimentação bacana, uma vida ativa só trará benefícios para você. Só para você ter uma ideia, 1 em cada 3 pessoas vão morrer por problemas cardíacos, e esses problemas cardíacos virão provavelmente da aterosclerose. Nossa, hein? Te convenci ou não a ter uma vida mais saudável? Mas afinal, como é que funciona o nosso sistema cardiovascular? Como é que o sangue é transportado no nosso corpo? Quais são os vasos sanguíneos que formam o nosso sistema circulatório? Todas essas perguntas serão respondidas depois da vinheta. O sistema circulatório hoje ele recebe um nome mais chique. Ele é chamado de sistema cardiovascular, uma coisa mais médica, uma coisa só importante. E a grande função do sistema cardiovascular é o transporte de substâncias dentro do nosso corpo. E para que isso aconteça, o nosso sistema cardiovascular irá contar com uma bomba chamada coração, um conjunto de tubulações, que são os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, e o tecido líquido, que é o sangue e a linfa. Primeiramente, vamos falar dos vasos sanguíneos, começando com os vasos sanguíneos de maior calibre, que são conhecidos como artérias. Guarde que as artérias têm como função principal levar sangue do coração para todo o nosso corpo. Então, sempre que você está tendo o seu sangue levado do coração, quem estará fazendo isso é uma artéria. O volume sanguíneo que passa por dentro das artérias é muito grande. Só para você ter uma ideia, se você, isola, mas caso você tenha um rompimento de artéria, em mais ou menos 2, 3 minutos você perde 50% do seu sangue. Então aí você tem a noção da quantidade de sangue e da pressão que tem dentro das artérias. Só para você ter uma ideia, teve um acidente de carro aqui no meu estado, onde o cara bateu de frente numa árvore, mas não morreu na hora. Mas as pernas dele ficaram presas no volante. E isso acabou danificando a artéria femoral, que é uma artéria bem grande que passa dentro da nossa coxa. Sabe o que aconteceu? Ele ligou pro bombeiro, olha só, o cara bateu, ele mesmo ligou pro bombeiro, o bombeiro foi atender ele, e na hora pegou ele e deu uma mexida nele para ver se conseguia tirar ele do carro. Foi nessa hora que a artéria femoral acabou rompendo. O bombeiro, meu amigo, eu conversei com ele, ele disse o seguinte: Jubilu, eu tava ali com o cara, dei uma mexida nele, em 2 minutos ele começou a ficar pálido e morreu na minha frente. O que aconteceu? A artéria rompeu, hemorragia interna, em 2 minutos 50% do sangue já não está onde deveria estar, e aí o nosso amigo acabou falecendo. Se as artérias levam sangue do coração, quem traz o sangue para o coração são as veias. As veias são vasos sanguíneos de menor calibre e elas têm uma menor pressão, porque elas transportam menos sangue. Ó, a artéria leva, a veia ela traz, o sangue vem para o coração através das veias. Vem começa com V, V de veia. E nós temos também os capilares. Os capilares são os menores vasos sanguíneos que nós temos. Eles servem para ir nos locais mais inóspitos do nosso corpo, onde é difícil chegar. Eles são vasos microscópicos e eles irão fazer, na verdade, a troca de nutrientes e gases
com os nossos tecidos. É importante que a gente saiba também como é que esses vasos sanguíneos são formados. Então eu vou mostrar uma imagem para que fique bem claro para você. Aqui nós podemos ver um esquema que mostra cardiovascular. Aqui nós temos, por exemplo, a artéria. Então vamos dar uma olhada primeiro na artéria. Temos aqui a artéria, eu peguei, ó, e botei ela bem grandona aqui para você. Importante que você saiba quais são os elementos que formam uma artéria. A parte mais interna da artéria é formada por um tecido epitelial chamado de endotélio. Seria o revestimento interno da artéria. Circulando esse endotélio, nós temos uma musculatura do tipo lisa. E envolvendo essa musculatura lisa, nós temos um tecido conjuntivo formado por fibras colágenas bastante elásticas. Ao longo do corpo, as artérias elas vão se ramificando e se tornando artérias menores. E aí elas passam a ser chamadas de arteríolas, que é onde ocorre o problema da arteriosclerose. Depois essas arteríolas, elas vão se infiltrando pelo nosso organismo e vão ficando cada vez mais finas, se transformando nos capilares sanguíneos. Olha que legal, aqui eu te botei uma foto de um capilar com a hemácia dentro dele. É aqui que vão ocorrer as trocas gasosas com os tecidos, as trocas de nutrientes, o recolhimento de CO2, e aí esse sangue começa a se tornar venoso. A partir daí ele tem que voltar para o coração e ser levado para os pulmões. O que vai acontecer é que esses capilares começam a engrossar, se transformando em vênulas, e essas vênulas, por sua vez, também vão engrossar, se transformando na veia. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa veia aqui, ó. A veia também ela possui um endotélio, né, um tecido de revestimento interno. Ela tem revestindo esse endotélio uma musculatura lisa. E envolvendo essa musculatura lisa, existe também um tecido conjuntivo com fibras elásticas. Vale a pena te dar um toque aqui, ó, porque a musculatura lisa da veia, ela é menor do que a musculatura lisa da artéria. Claro, a artéria suporta maiores pressões sanguíneas e é graças a uma maior musculatura lisa em relação à musculatura lisa das veias. Agora, as veias têm no endotélio algo que as artérias não têm, que são essas válvulas aqui, que vão auxiliar na movimentação do sangue dentro dessas veias. Essas válvulas são importantes porque imagina o seguinte, o sangue, por exemplo, ele está no nosso pé, lá no pezão, bonitão, todo cheio de graça. E ele tem que ir até o coração, só que ele tem que ir contra a gravidade. É um problema para o sangue. Então essas válvulas, elas impedem que haja um retorno do sangue. Então ele vai passando pela veia, elas vão se fechando e ele consegue subir numa boa. Só que às vezes essas válvulas não funcionam direito. E aí o sangue começa a se acumular em certas partes das nossas veias, principalmente nas pernas. Parabéns, parabéns, você está com varizes. As varizes, elas têm causa genética, ou seja, você, gatinha manhosa, que quer saber se você tem varizes, dá uma olhada na perna da mamãe, dá uma olhada na perna da vovó e você saberá o seu futuro. Agora, não chora não, porque isso aí tem cirurgia. Dá para você tirar essas veias, porque até é doloroso. É importante que você tenha uma musculatura da panturrilha bem desenvolvida. A panturrilha é o coração das nossas pernas. Então, quanto mais exercitadas elas tiverem, melhor a circulação de sangue dentro das nossas veias e mais fácil para o sangue chegar no nosso coração. Se nós colocarmos todos os nossos vasos sanguíneos alinhados, vai dar a incrível marca de 97 mil quilômetros. É possível pela linha do Equador, só com os vasos sanguíneos que estão no seu corpo, dar 2 voltas no planeta Terra. É vaso sanguíneo que não acaba mais. E já que estamos falando de coração, vamos entender quais são as partes que formam o nosso coração, assim como o coração de todos os mamíferos. É muito importante que você saiba essas partes e como elas funcionam dentro do nosso corpo. Então aqui nós temos o coração humano, que é semelhante ao coração de
todos os mamíferos. Aqui tem o coraçãozinho fechado e aqui, claro, eu coloquei um coraçãozinho aberto para você. Ai, me parece difícil. Você vai ver que é tranquilo, que é fácil, que não tem problema nenhum. Primeiramente, você tem que entender que esse coração é um coração com 4 cavidades. É um coração tetracavitário. Então aqui nós temos o átrio direito, que está aqui, ó, átrio direito, que pode ser chamado de aurícula direita, porque parece uma orelha, quando você vê o coração verdadeiro, parece mesmo uma orelha. Aqui nós temos o átrio esquerdo, que você pode visualizar aqui, o átrio esquerdo. Aqui nós temos o ventrículo direito, que está aqui, ó, o ventrículo direito. E aqui nós temos o ventrículo esquerdo, que você pode visualizar aqui, o ventrículo esquerdo. Essa musculatura aqui do lado esquerdo do coração que envolve o ventrículo, ela é muito mais desenvolvida do que a musculatura do lado direito. Mais tarde você vai ver o que acontece aqui, mas basicamente essa musculatura tem que ser mais forte, porque é esse ventrículo quem vai bombear o sangue do coração para todo o corpo. E claro que aqui tem que ter bastante força. Entendendo as cavidades, vamos dar uma olhada nos vasos sanguíneos. Aqui no átrio direito, nós temos as veias cavas. Aqui você pode ver a veia cava superior e aqui a veia cava inferior. Ambas irão desembocar no átrio direito. Já no ventrículo direito, nós temos uma artéria saindo daqui, que é a artéria pulmonar, que você consegue ver aqui, bifurcada, claro, porque ela leva sangue tanto para o pulmão esquerdo quanto para o pulmão direito. Aqui você consegue ver bem, ó, essa artéria pulmonar saindo do ventrículo direito. Olha aqui que legal. E nessa artéria pulmonar, nós temos aqui uma válvula que é chamada de válvula sigmoide ou semilunar. Essa válvula serve para impedir que o sangue que saia do ventrículo direito por aqui retorne para esse ventrículo. Então por isso que existe essa válvula aqui. Já no átrio esquerdo, nós temos as veias pulmonares. E saindo do ventrículo esquerdo, nós temos a artéria aorta. Olha só a artéria aorta aqui, que gigantona que ela é, bem vermelhona. E é interessante também que você perceba que a artéria aorta, ela sofre várias bifurcações. E uma dessas bifurcações, ó, vai dar nessas outras artérias que são as coronárias, que são as artérias responsáveis pela irrigação do miocárdio, do músculo cardíaco. Muitas vezes, essas artérias coronárias, elas vão sofrendo um problema, ou seja, o acúmulo de gordura, chamado de aterosclerose. E aí o que acontece é que o tecido ao redor desse vaso sanguíneo, ele fica sem oxigenação, um problema que nós conhecemos como isquemia, falta de oxigenação no tecido. E isso pode causar o infarto agudo do miocárdio e caso isso aconteça no cérebro, pode causar o acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, que você pode ver como AVC, se chamarem de cerebral, ou AVE, se você chamar de encefálico. Ainda falta coisa, olha aqui, ó. Repare que o átrio direito, ele se conecta com o ventrículo direito através de uma válvula que é chamada de válvula tricúspide. Então, do lado direito do coração, separando o átrio do ventrículo, nós temos a válvula tricúspide, que tem a mesma função aqui da válvula sigmoide, que é evitar que o sangue volte do ventrículo direito para o átrio direito. Já no ventrículo esquerdo, na parte esquerda do coração, nós temos aqui a válvula bicúspide, também conhecida como válvula mitral. A função dessa válvula também é impedir que o sangue retorne do ventrículo esquerdo para o átrio esquerdo. Quando a gente é criança, a válvula tricúspide e a válvula mitral muitas vezes ainda não estão completamente formadas. E aí, a distribuição de sangue dos átrios para os ventrículos, ela fica comprometida e dá um barulho mais ou menos assim, ó. Em vez de bum bum, bum bum, fica. Isso é chamado de sopro cardíaco. Então, quando fala de sopro para você, você sabe que é problema nas válvulas mitral e tricúspide. O tecido que reveste o coração
E ainda tem um detalhe que também é importante. Aqui no átrio direito, nós temos um conjunto de fibras musculares, de células musculares, chamadas de nódo sinoatrial. Ó, aqui dá para você ver melhor. Então aqui está o nódo sinoatrial, que é quem vai regular os batimentos cardíacos do coração. Daqui desse nódo sinoatrial é emitido um impulso nervoso. E esse impulso nervoso, como você está verificando aqui, ele vai se disseminar primeiro pelos átrios, fazendo com que os dois átrios contraiam ao mesmo tempo. Logo em seguida, o que vai acontecer é que esse impulso nervoso ele vai chegar nessa região aqui, que é chamado de nódo atrioventricular. A função do nódo atrioventricular é receber esse impulso do nódo sinoatrial e propagar esse impulso através desses ramos aqui, que são chamados ramos de feixe, que por sua vez irão se ramificar ainda mais através das fibras de Purkinje. O que está acontecendo aqui? Todo esse processo aqui é para fazer a regulação do batimento cardíaco. Guardar o nome dos vasos sanguíneos do nosso coração é moleza total, malandro Joe. E por que é moleza total? Porque, como eu te disse, as artérias, elas levam sangue. E as veias, elas trazem sangue. Então, por exemplo, o vaso sanguíneo que leva sangue para o pulmão só pode ser a artéria pulmonar. A veia que traz sangue do pulmão só pode ser a veia pulmonar. É bem tranquilo, se vem do pulmão, se vai para o pulmão, veio a artéria pulmonar. E aí sobra a veia cava, que é a que traz sangue do corpo, e corpo começa com C, C de cava, e a artéria aorta não precisa decorar, porque você já nasceu sabendo o nome disso. Ai, o meu neto, ele rasgou o dedo, rompeu até a aorta. Rompeu até a aorta. A artéria aorta passa no dedo, Jubilu? Claro que não, a tua avó é que acha que passa. O nódo sinoatrial, ele é formado por células musculares que emitem o próprio impulso nervoso. O que acontece é que esse ponto, esse nódo sinoatrial, as células musculares que estão ali, elas vão gerar o impulso nervoso que se espalha por toda a musculatura do coração, por todo o miocárdio. E assim o batimento cardíaco, ele é continuado, ele é mantido. Um detalhe interessante, uma vez, hoje eu tô meio trágico, né? Mas eu vou te contar mais um caso assim mais trágico. Uma vez aqui na minha cidade tinha um motoqueiro e aí tinha um cara que tava empinando pipa e a linha tinha cerol. E aí ele passou e a linha passou no pescoço dele e decapitou o cara. O cara ficou sem cabeça e ficou caído no chão. E na hora eu tava passando. Então eu vi lá, vi o acidente, encostei o carro, fui dar uma olhada para ver se eu podia dar um auxílio, né? Porque eu sou biólogo, mas nessas horas eu digo assim, eu sou médico. Aí a galera, já abre todo mundo e eu consigo dar uma força com o curso de primeiros socorros que eu fiz. Mas nesse dia eu dei uma olhada, o cara tava sem a cabeça, falei, pô, não vou conseguir fazer nada. Mas aí os populares já estavam ali olhando, porque o povo adora um sangue, adora uma tragédia. E o mais interessante é que a perna do motoqueiro, ela continuava dando um tranco. E aí o cara do meu lado, ei, tá vivo! Quase dei uma cotovelada no popular, mas fiquei na mãe e fui embora. O que acontece? Isso acontece às vezes com galinha. Já viu? Às vezes você corta a cabeça da galinha, não sei se você já teve a experiência, eu nunca tive, mas a nossa avó te chama pro sítio, eu vou fazer uma galinha, pô! E corta na tua frente o pescoço da galinha. E às vezes a galinha continua se debatendo. É coisa do capeta. Não, não é coisa do capeta. É coisa do nódo sinoatrial, porque ele continua emitindo os impulsos nervosos e mantendo por um tempo o batimento cardíaco. E isso pode dar esses espasmos. Embora o batimento cardíaco seja controlado pelas células musculares do nódo sinoatrial que nós temos, né? Então é por ali que é controlado. Tanto é que quando elas começam a falhar, o coração começa a bater meio desajustado, que é o que a gente chama de arritmia cardíaca. Muitas vezes a pessoa é obrigada a colocar uma outra estrutura no lugar do nódo sinoatrial, que continue dando estímulo para que o batimento cardíaco aconteça numa boa.
é o famoso marca-passo. Tanto que o nódulo sinoatrial ele é conhecido também como marca-passo. Ah, o meu avô botou marca-passo. Ele teve problema no nódulo sinoatrial. Agora, claro, a intensidade do batimento cardíaco ela é controlada pelo sistema nervoso central por uma região chamada de bulbo e pelo sistema nervoso periférico, simpático e parasimpático. O simpático, simpático é de ação, o cara que é simpático ele age. O simpático, ele dá o sinal para o batimento cardíaco aumentar, o ritmo cardíaco aumentar. O parasimpático dá o sinal contrário, para dar uma relaxada. Quando você está correndo, é o simpático que está ali, vai, bate mais rápido. E o nódulo sinoatrial, sim, bate. Quando você está relaxado, aí o parasimpático vai na calma, respira, yoga. O nódulo sinoatrial recebe isso e aí ele mesmo vai controlando ali o ritmo do batimento cardíaco. A parte do coração que contrai, eu digo que ela está em sístole. E a parte do coração que relaxa, eu digo que ela está em diástole. É muito tranquilo de guardar isso. Basta prestar atenção na pronúncia. Sístole, sístole, sístole. Diástole, diástole. Qual é a palavra que eu relaxo mais a boca? Sístole ou diástole? Então, diástole é quando o coração está relaxado, sístole quando está contraído. Gostou que eu sei. Quando os átrios estão em sístole, ou seja, quando os átrios do coração contraem, os ventrículos eles entram em diástole, ou seja, eles relaxam. Quando os ventrículos entram em sístole, os átrios vão relaxar e eles entram em diástole. Quando você mede a sua pressão sanguínea, que a mulher bota aquela boia lá no seu braço e ela mede lá a sua pressão, ela está medindo a pressão sanguínea dentro do seu ventrículo. Quando o ventrículo entra em sístole, ou seja, ele contrai, vai dar o maior pico de pressão, que normalmente é 120 milímetros de mercúrio. O número menor é quando o ventrículo entra em diástole, ou seja, quando ele relaxa. Geralmente essa pressão vai ficar em torno de 80 milímetros de mercúrio. Então quando você fala assim, a minha pressão é 12/8, significa que quando o ventrículo do seu coração está em sístole, a pressão sanguínea é de 120 milímetros de mercúrio. Quando ele está em diástole, ela é de 80 milímetros de mercúrio. Só para você poder comparar, nas girafas, a girafa tem maior pescoção. Então, para levar o sangue para o cérebro da girafa, a pressão sistólica ela tem que ser muito alta. E ela é de 250 milímetros de mercúrio, mais que o dobro da nossa. As pessoas que têm pressão alta são chamadas de pessoas hipertensas. E as pessoas que sofrem de pressão baixa são chamadas de pessoas hipotensas. Tá manjando, né? Sistema cardiovascular é tranquilo. Basta agora você entender como é que o sangue circula dentro do nosso coração e como ele é distribuído pelo corpo. Bora entender como acontece a circulação sanguínea no nosso corpo. Então aqui tem um corpo bem bacana, bem esquematizado, aqui está o tronco, a cabeça do indivíduo, aqui estão as perninhas e aqui nós temos o coração. Átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. Primeiramente, o que vai acontecer? O sangue ele vai estar circulando pelo corpo, é um sangue arterial, ou seja, um sangue rico em oxigênio, e ele vai fazendo as trocas gasosas. E claro que com o tempo ele vai ficando rico em CO2, ele vai se tornando um sangue venoso, que está representado aqui na cor azul. Então em vermelho nós temos o sangue arterial, em azul o sangue venoso. Quando esse sangue está venoso, esse sangue está sujo. Está na hora o quê? Dele ser levado de volta para os pulmões para que sejam feitas as trocas gasosas, para que sejam feitas a hematose. Então o que acontece? Esse sangue venoso ele vai chegar através das veias cavas no átrio direito. Então ele está chegando ali da cabeça pela veia cava superior e ele chega aqui da parte de baixo pela veia cava inferior. Esse sangue então ele cai no átrio direito e passa para o ventrículo direito.
e vai ser bombeado através da artéria pulmonar para os pulmões. Aqui nos pulmões o que vai acontecer? A hematose, o sangue vai tomar um banho, vai ficar limpinho, limpinho. Depois da hematose, esse sangue agora novamente arterial, ele vai retornar pelo lado esquerdo do coração, através das veias pulmonares. Cai no átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo e novamente é bombeado agora do ventrículo esquerdo através da artéria aorta para todo o nosso corpo. Aí vai acontecer de novo, ele vai ficar novamente venoso, volta pelo lado direito, vai lá para o pulmão, sofre hematose, volta pelo lado esquerdo. Eu não sei se você percebeu, mas o lado direito do nosso coração ele só trabalha com sangue venoso. E o lado esquerdo do nosso coração só trabalha com sangue arterial. Como o nosso sangue, antes de ir para o corpo, ele passa 2 vezes pelo coração, a circulação nos mamíferos ela é classificada como uma circulação dupla. Além disso, ela também é chamada de circulação completa. E por que completa? Porque o nosso coração não permite a mistura de sangue arterial com sangue venoso. E isso é um passo evolutivo muito importante para a homotermia, para a endotermia, ou seja, para a manutenção da temperatura no nosso corpo. Nós somos animais, nós mamíferos, somos animais homeotérmicos. Mantemos a temperatura do nosso corpo constante. E para que isso aconteça, assim como acontece nas aves, existe um gasto energético muito alto. Muito mais do que em relação aos répteis que são psilotérmicos. E só essa adaptação foi que permitiu que o nosso organismo se tornasse homeotérmico. Ou seja, não permitir a mistura de sangue arterial com sangue venoso no nosso coração. O mito contado pela sua avó é de que sangue arterial só circula nas artérias e sangue venoso só circula nas veias. Na verdade, existe artéria que carrega sangue venoso. Um exemplo clássico é a artéria pulmonar, que leva o sangue venoso do coração para o pulmão. E também existe veia que carrega sangue arterial. Exemplo clássico é a veia pulmonar, que vai trazer o sangue limpinho do pulmão para o nosso coração. Momento, Philosophages of Life. Momento Philosophages of Life. Pensa como Jubilu. Vamos pensar agora, vamos queimar um pouco a pestana. Ai, pensar dói. Bora pensar, bora refletir o processo pedagógico. A pergunta é o seguinte: qual caminho é menor? O caminho coração-pulmão, pulmão-coração, ou o caminho coração-corpo, corpo-coração? Com certeza, se você já manja um pouquinho de fisiologia, você diz, o menor caminho é coração, pulmão, pulmão, coração. Por isso que esse caminho que o sangue percorre é chamado de pequena circulação ou circulação pulmonar. Já o caminho coração-corpo, corpo-coração que o sangue percorre, nós chamamos de grande circulação ou circulação sistêmica. Agora, para que eu consiga botar todos esses processos pedagógicos dentro do seu cérebro, eu vou te mostrar uma animação com tudo isso que a gente falou, e aí você vai falar assim, como é fácil! Bora entender o processo pedagógico. Então aqui nós temos o coração tetracavitário, e aí você vai ter aqui, desse lado aqui nós temos o lado direito, e aqui nós temos o lado esquerdo do coração. Desse coração partem milhares de vasos sanguíneos, as artérias, que com o tempo se transformam lá em capilares, perdem oxigênio, o sangue perde oxigênio, se transforma em sangue venoso e tem que retornar para o coração. Primeiramente, o sangue venoso ele vai chegar pelo lado direito do coração. Ele entra pelo átrio direito, cai no ventrículo direito e é bombeado através das artérias pulmonares para os pulmões. Aqui no pulmão ele vai sofrer a hematose, se torna sangue arterial e retorna pelo lado esquerdo do coração. Chega no átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e é bombeado pelo corpo através da artéria aorta.
Aqui nós temos também as válvulas. Aqui a válvula tricúspide, aqui a válvula mitral e aqui as válvulas aorta e pulmonar ou válvulas lunares. Aqui você vê elas funcionando numa boa, aí ó, super tranquilão, elas que regulam o fluxo sanguíneo dentro do coração. E agora vamos entender alguns processos pedagógicos mais aqui, a sístole e a diástole. Quando o nosso amigo aqui, o ventrículo, eles entram em sístole, eles estão contraídos e aí eles bombeiam sangue tanto para o pulmão quanto para o nosso corpo. Quando eles entram em diástole, ou seja, quando eles relaxam, ó, ele vai relaxar agora, dá uma relaxada, ele relaxa e aí permite que o sangue saia do átrio e caia novamente nos ventrículos. E aí você vê ele funcionando numa boa, bum bum, bum bum, bum bum. Mas um detalhe interessante são as artérias coronárias, que são irrigadas, são ramificações da artéria aorta. Então você consegue ver aqui, é elas que irrigam todo o miocárdio, todo o músculo cardíaco. E ainda nós temos a inervação do coração. Aqui você pode ver o nó do sino atrial, que emite um impulso elétrico, que vai ser mandado para o nó do átrio ventricular, que vai se ramificar pelas fibras de Purkinje. Vem desse átrio para esse e depois ramifica para os ventrículos. E aí você consegue ver todo o funcionamento do coração. Olha que legal, ó. Olha como biologia é um tesão. Bum, 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 bum. Bum, bum. Vale a pena dar um Philosophies of Life também sobre a nossa circulação linfática, que funciona paralelamente à nossa circulação sanguínea. Dentro dessa circulação linfática, nós temos a passagem da linfa. E o que é a linfa? Quando nós temos o nosso sangue percorrendo o nosso corpo, o plasma muitas vezes ele extravasa dos vasos sanguíneos. E esse plasma, que é uma água, ele começa a se acumular nos tecidos. E isso é importante, porque forma a região intersticial entre as células. A parte onde, além de você ter esse plasma, esse líquido, você terá sais minerais, você terá as vitaminas e vai permitir aí a comunicação entre as células. Só que isso muitas vezes tem que ser drenado, porque senão começa a acumular líquido no tecido, daqui a pouco você tem um edema. O sistema linfático atua justamente aí, recolhendo esse líquido e devolvendo para o sistema circulatório através das veias. O sistema linfático também é um importante sistema de defesa no nosso corpo, porque essa linfa que é recolhida dos tecidos, ela irá passar pelos linfonodos, que são ínguas, são as ínguas que você conhece aí, que estão aí distribuídas no nosso pescoço, nas nossas axilas, atrás do joelho, no cotovelo, e servem basicamente para eliminar micro-organismos patógenos que estejam aí no nosso corpo. No nosso sistema linfático, nós encontramos células de defesa chamadas de linfócitos, que estão ali justamente para fazer a eliminação desses patógenos. Falei que era fácil? Bora fazer um exercíciozinho, Joe, pra ver como isso é cobrado nas provas. Hora do juízo final. Ninja! Agora. Bora então ver uma questãozinha aqui pra ver se o negócio é fácil ou não. Questãozinha da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. O esquema ilustra a circulação humana. Então nós temos um esquema aqui e olha que interessante. Geralmente você aprende sistema circulatório com desenhos no quadro. Isso não é legal porque nas provas eles colocam imagens. E geralmente o que você vê no quadro não é a mesma coisa do que você vê na imagem, que é um pouco mais complexa, mas você vai ver que é tranquilo de entender. Bom, vamos entender primeiro o que a imagem está nos mostrando. Aqui o número 4 nós temos a veia cava inferior, que está vindo aqui para o átrio direito. Aqui 3 é a veia cava superior, ambas trazendo sangue venoso para o coração. Já o número 5, nós temos o ventrículo direito, que é quem leva o sangue venoso para os pulmões, para que esses pulmões possam sofrer hematose. Aqui o número 1 e o número 2 são bifurcações da artéria aorta, que está transportando sangue arterial. Sabendo disso, vamos destruir essa questão. A respeito do esquema e da fisiologia cardiovascular, foram feitas as seguintes afirmações. 1.
O átrio esquerdo, que está aqui, ó, o átrio esquerdo em vermelhinho, recebe sangue proveniente dos pulmões, certinho, por meio das veias pulmonares. Isso mesmo, são as veias pulmonares que estão trazendo esse sangue do pulmão. E o átrio direito está representado aqui em cima, recebe sangue proveniente das veias cavas, certinho, é exatamente isso que acontece. Você está vendo aqui as veias cavas pelo número 4 e aqui o número 3. Então a 1 está corretíssima, vamos para a 2. O sangue presente nos vasos 1 e 2. Vasos 1 e 2 estão vindo aqui do ventrículo esquerdo, na verdade são bifurcações da artéria aorta, estão transportando bastante oxigênio, é sangue arterial. É rico em oxihemoglobina. Ai, Chubi, ai, palavra difícil. Oxihemoglobina é quando o oxigênio se combina com a hemoglobina das hemácias. Claro que um sangue que é rico em oxigênio, como é o caso desses vasos que estão aqui, que possuem sangue rico em oxigênio, claro que eles serão ricos em oxihemoglobina. E nos vasos 3 e 4, vaso 3 e vaso 4, estão transportando sangue venoso, rico em CO2. Existe sangue rico em íons bicarbonato. Ai meu Deus, Jubilo, você já aprendeu isso comigo. Lembre-se que o CO2, o dióxido de carbono, ele é transportado no sangue através de íons bicarbonato. Ele é convertido em íons bicarbonato para ficar mais solúvel no sangue. Claro que quanto mais CO2 eu tiver no sangue, mais íons bicarbonato eu vou ter. A 2 também está correta. Bora para 3. Todas as veias transportam sangue venoso e todas as artérias transportam sangue arterial. Já te disse, nós temos também artérias com sangue venoso e nós temos veias com sangue arterial. É uma mentira descarada essa número 3. E a número 4, para dar com o pé no peito dessa questão. A sístole do ventrículo esquerdo, ou seja, a contração do ventrículo esquerdo, apontado pelo número 5, o número 5 não é ventrículo esquerdo, é ventrículo direito. Possibilita que o sangue venoso atinja os pulmões. Quem faz isso não é o esquerdo. Quem faz com que o venoso vá para os pulmões é justamente o direito, que está aqui no número 5. A 4 está errada. Logo, é correto o que se afirma apenas em 1 e 2. Gabarito aqui só pode ser letra B, de Bosque das Mansões. Tranquilo, né? Então não esqueça que o nosso coração ele é tetracavitário, assim como o das aves, com 2 átrios e 2 ventrículos. As veias principais são veias cavas e veias pulmonares. As artérias principais são a artéria aorta e a artéria pulmonar. Não esqueça também que do lado direito do nosso coração só circula sangue rico em CO2, só circula sangue venoso. No lado esquerdo só circula sangue limpinho, só circula sangue arterial. O sangue chega sujo do corpo venoso rico em CO2 através das veias cavas. Entra no átrio direito, cai no ventrículo direito e é levado pela artéria pulmonar para os nossos pulmões. Lá sofre hematose, fica limpinho, limpinho, volta pelo lado esquerdo, através das veias pulmonares, passa pelo átrio esquerdo, cai no ventrículo esquerdo, artéria aorta e vai pelo nosso corpo. Não tem segredo, você vai detonar qualquer questão relacionada a sistema circulatório. E lembre-se sempre, ninguém vai te bater mais forte do que a vida. Não importa o quanto você bata, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar lutando. O quanto você aguenta apanhar e continuar seguindo em frente. É isso que fará toda a diferença na sua vida. Foi um grande prazer estar aqui mais uma vez com você. Um grande abraço. Tchau.